Livro A Luz da Eternidade, A Vida de Leonard Ravenhill, capítulo 13, Leonard, Os Últimos Dias e os Amigos do Texas. Embora eu seja conhecido como um apologista da fé cristã, lidando com as questões intelectuais do cristianismo, eu realmente devo a Leonard Ravenhill toda a paixão por Deus e pela oração que inicialmente começou em mim. Ele, pela graça de Deus, foi o catalisador que fez com que minha paixão conhecesse a Deus e para continuar até hoje. Ravi Zacharias. Em 1979, Leonard e Martha ainda viviam em Seguin, realizando um ministério de oração, pastoreio, correspondência por todo o mundo e escrita. Seu 6º livro foi concluído no primeiro semestre daquele ano. Ele inicialmente pensou em intitulá-lo America, Born Yesterday, Dying Today, Dead Tomorrow, mas, em vez disso, escolheu um nome diferente. America is Too Young to Die. O livro foi publicado naquele ano, resultado de sua crescente convicção de que a América estava cada vez mais sob julgamento divino. O livro é a expressão de seu pesar de que a América já estava no mesmo caminho da morte que as nações anteriores na história. Ele estava claramente desapontado que o reavivamento ainda não tivesse chegado aos Estados Unidos no século XX, mas Leonard ainda esperava ver um despertar nacional que ele sabia ser a única forma possível de preservação para os Estados Unidos. Foi em algum momento, no primeiro semestre de 1979, que os Ravenhills enfrentaram uma nova decisão. Um telefonema trouxe um convite para um novo ministério, desta vez em outra cidade no Texas, a 5 horas a nordeste de Seguin, a bela região leste do Texas. Lindale é uma pequena cidade no leste do Texas, a 120 quilômetros a leste de Dallas, pela Interestadual 20 ao norte de Tyler. Foi aqui, na zona rural, que Leonard e Martha vieram morar em 1979. O convite veio de David Wilkerson, cujo ministério do Teen Challenge estava localizado a oeste de Lindale. Havia também numerosos ministérios, organizações de igrejas e missões paralelas na área de Tyler Lindale, que se concentravam em treinar obreiros para missões e evangelismo em todo o mundo. Ravenhill já havia ministrado a palavra de Deus para alguns desses grupos em anos anteriores. Seus líderes tinham o desejo de que seus funcionários e alunos estivessem sob a pregação de Leonard e sobre a influência e sob sua ênfase na oração e no reavivamento. A oportunidade agora seria ensinar e influenciar uma futura geração de pregadores, evangelistas, missionários e obreiros que seriam espalhados até os confins da terra. Naquela altura de sua vida, Ravenhill era um estadista cristão internacional e uma lenda para muitas pessoas. Sua voz foi muito influente para muitos de uma geração mais jovem. Mas quão abertos alguns dos ministérios locais realmente seriam ao seu ministério ainda estava para ser visto. A pregação e a seriedade de Leonard muitas vezes separava espiritualmente os homens dos meninos. Isso provou ser verdade em alguns casos. Enquanto Len e Martha oravam por uma decisão, a oportunidade de impactar especialmente os futuros líderes cristãos estavam no coração de Leonard. Se ele pudesse usar seus últimos anos para ajudar a equipar uma futura geração de líderes, então sua mensagem e influência seriam multiplicadas ainda mais. Isso era significativo para ele, já que ele tinha agora 72 anos de idade. A decisão foi tomada, o convite foi aceito e a mudança ocorreu em novembro. Len e Martha se juntaram ao filho David e à sua esposa Nancy na construção de casas em uma área de 11 quilômetros a oeste de Lindale, em Garden Valley. A casa de Leonard e Martha ficavam a 2 milhas da Interestadual 20, ao longo de uma estrada sinuosa até a entrada de sua casa, escondida da vista e aninhada entre os belos pinheiros do Texas. Os ministérios ali localizados incluíam a The Agape Force, a Força Agape, Teen Challenge, Desafio Jovem, Last Day Ministry, Ministério dos Últimos Dias, Calvary Commission, Comissão do Calvário, e outros.
Diversos cantores cristãos contemporâneos também estavam instalados lá, incluindo Dallas Home, Barry McGuire, The Second Chapter of Acts e Jim and Carol Owens. A casa de David Wilkerson também ficava muito perto da casa dos Raven Hills. Leonard se estabeleceu em um ministério regular, falando em algumas das igrejas e ministérios locais semanalmente. Ele também foi o principal orador em algumas de suas conferências anuais. Ele também pregou regularmente na igreja Community Christian Fellowship em Garden Valley, da qual ele e Martha participaram. Havia poucas pessoas de quem Leonard era amigo íntimo, mas Deus lhe deu amizades mais próximas no leste do Texas em seus últimos anos, com homens como Dale Brown, Bob Elliott, Keith Green, Johnny James, Winky Pratney, David Wilkerson e alguns outros. No final de sua vida, este era o seu grupo de irmãos que ele amava e em quem se apoiava em uma amizade mais próxima. Um de seus irmãos especiais foi Joey Falls. Joey Falls e a Calvary Commission. Leonard adorava especialmente o trabalho da Comissão do Calvário em Lindale, fundada e dirigida pelo Dr. Joey Falls. Pode ter sido seu trabalho favorito lá, embora ele nunca tenha dito isso publicamente. Len amava Joey e sua esposa, Charlotte, especialmente por causa de seu amor e ministério aos detentos e fracos e necessitados da sociedade. David Ravenhill fala sobre Joey e Charlotte. Havia uma razão pela qual Joey e Charlotte Falls eram dois dos favoritos do meu pai. Meu pai podia sentir o cheiro de um falso a milha de distância. Eles são a coisa real, progredindo silenciosamente com o reino tanto aqui, em casa, como no exterior. Leonard começou a falar nas conferências da Comissão do Calvário e lecionou lá regularmente em diferentes épocas do ano. Em um culto em Lindale, Joe trouxe vários presos de uma prisão estadual para um culto na igreja para dar seu testemunho de que seguiriam a Cristo. Havia 4 guardas armados no serviço que vieram com ele. Enquanto Joey caminhava para a frente com os homens que haviam sido salvos, Leonard sentou-se perto do corredor, pegou o braço de Joey e disse: "Que maravilhosos troféus de graça, irmão!" Joey era um dos homens mais queridos do coração de Len em todo o Texas. Na estrada, novamente. Com uma base sólida e escritório estabelecido lá, Leonard estava novamente viajando regularmente. O começo de 1980 o encontrou em Mobile, Alabama, acompanhado por seu filho David, pregando em uma conferência bíblica de 2 semanas na Igreja Batista Cottage Hill, pastoreada por Fred Wolfe. Leonard ficou realmente impressionado com o coração aberto e o espírito faminto dos crentes de Cottage Hill, e sentiu um aperto no coração com o Dr. Wolfe e a igreja. Wolfe disse mais tarde: "As reuniões que tivemos em Cottage Hill com o irmão Leonard superaram nossas expectativas. O fogo ainda arde até agora. Recebi mais cartas de pessoas sobre essas 2 semanas do que sobre qualquer outra reunião em anos." Leonard viajou muito para igrejas e conferências durante esses anos. No Texas, ele viajou pelo estado no extremo sul, do Vale do Rio Grande, ao oeste até El Paso, e também as principais cidades como San Antonio, Dallas, Fort Worth, entre outras. Ele também pregou várias vezes em Oklahoma durante esses anos. Ele falou várias vezes em reuniões em uma pequena igreja em Oyton, Oklahoma, pastoreada por seu amigo Bill Ryan. Em 1979, Leonard foi convidado por Walt Whitney Hill para lecionar por 1 semana no Ministério de Preceitos em Chattanooga, Tennessee, liderado por Jack e Kay Arthur. Os Raven Hills então viajaram até a costa leste para o ministério na Times Square Church, em Nova York, e depois para a Flórida. No início dos anos 80, Leonard pregou novamente na Igreja Batista Park Avenue de Titusville, Flórida, retornando para lá depois de 7 anos. O pastor Peter Lord disse que as reuniões foram incríveis, com o ministério de Leonard tendo um grande impacto em muitos que vieram ouvi-lo. Uma das oportunidades mais influentes que Leonard teve durante esse período foi falar no 700 Club da CBN Broadcast Network, rede de radiodifusão, em Virginia Beach, Virgínia, em julho de 1980.
Pat Robertson entrevistou Leonard ao vivo em rede nacional naquela noite. Quando Leonard começou a falar sobre as condições da igreja como um todo, sobre o reavivamento, a oração e a urgência do estado da nação, a atmosfera da noite tornou-se um silêncio sagrado para toda a audiência. Tanto Pat Robertson quanto seu co-anfitrião, Ben Kinlow, ficaram profundamente comovidos com o comportamento de Ravenhill. Era como se nunca tivessem ouvido nada tão profundo e abençoado. A transmissão foi assistida por dezenas de milhares de pessoas em toda a América do Norte. Depois do programa, Robertson pediu uma parada em todos os trabalhos regulares e convocou espontaneamente toda a equipe para que Ravenhill falasse com eles. No final do período, Kinlow chegou a Leonard, obviamente, muito tocado em seu coração, dizendo: "Irmão Ravenhill, a verdade que você falou hoje é o que tenho procurado por toda a minha vida cristã." A chegada de agosto trouxe os estudantes de volta às faculdades locais para o semestre de outono, e isso significou que a reunião de oração da noite de sexta-feira seria retomada com uma audiência maior do que as reuniões de verão. Em 22 de agosto, Leonard escreveu a Billy Moore: "Começamos essa semana as reuniões de oração do novo ano letivo, na casa de Dale e Beth Brown. Tenho certeza de que o Senhor vai nos dar um profundo batismo de oração e um olhar mais próximo sobre a eternidade." Em 1º de setembro de 1980, os Ravenhills viajaram para Tupelo, no Mississippi, onde Len pregou por 3 dias a 200 pregadores nas conferências da manhã e da tarde, depois para 400 pessoas e a cada noite. Eles então dirigiram para o leste em direção a Watkinsville, na Geórgia, perto de Atenas, para reuniões lá. Voltando ao Texas, Leonard continuou a trabalhar em um novo livro, conduziu as reuniões de oração da noite da sexta-feira, falou com os diferentes ministérios em torno de Lyndale e aconselhou muitas pessoas. Ele também escrevia inúmeras cartas a cada semana para aqueles que procuravam aconselhamento e ajuda. Além de ter uma agenda tão cheia, as pessoas estavam sempre ligando para uma visita ou passando sem avisar. Leonard escreveu a um amigo sobre o dilema: "Nós tivemos um dia sem visitantes quando chegamos em casa. Então, nos próximos 10 dias, vieram pessoas todos os dias em busca de ajuda. O telefone tem tocado de todo o país, com homens procurando ajuda e buscando a Deus. Já tivemos 50 visitantes neste mês e ainda temos mais 2 semanas no mês." Em novembro, Leonard pregou a 2 horas a sudeste de sua casa, na Igreja Batista Fredonia Hills, em Nacogdoches, Texas. A semana de reuniões foi apoiada em oração por um número incomum de membros da igreja que tinham um verdadeiro ministério de intercessão. Na primeira semana de fevereiro de 81, Len e Martha atravessaram o Texas até El Paso para pregar no Centro Vida Church a convite de Gary Kearney, diretor do Desafio Jovem de El Paso. No fim de semana, de 7 a 9 de fevereiro, lá, Leonard falou 3 vezes no sábado e no domingo. Na segunda-feira à tarde, Leonard falou em uma reunião para ministros e depois voltou ao Centro Vida naquela noite. Lá, Leonard também pregou para uma congregação cristã messiânica recém-formada na cidade. O impacto sobre Kearney e sua família, assim como muitos que compareceram aos cultos, foi significativo. Desde a primeira noite, houve um verdadeiro quebrantamento nos serviços. Ministros que vieram para ouvir Ravenhill ficaram humilhados e arrependidos. Um espírito de oração foi derramado durante o tempo e a oração espontânea começou em toda a congregação, quando várias pessoas, uma após outra, clamaram a Deus. Na última noite, o pastor ficou tão quebrado que ele não conseguiu falar e pediu a Kearney que fechasse as reuniões. Para Kearney, aquele tempo foi pessoalmente muito especial, pois ele foi um anfitrião dos Ravenhills durante aqueles dias. Leonard compartilhou com Gary sobre seu acidente no incêndio de Chicago e sobre seu relacionamento com o Dr. Tozer, e eles também falaram sobre o fardo de Leonard em começar uma escola bíblica similar à que Len havia frequentado na faculdade Cliff. O desejo por tal escola nunca se materializou.
McCartney e Ravenhill continuaram bons amigos pelo resto da vida de Leonard. Gary enviou muitos bons livros de segunda mão para Leonard ao longo dos anos. O trabalho de Gary em El Paso mais tarde se tornou o Desafio de El Paso, onde ele continua hoje com a oração e a divulgação na área de El Paso. No outono de 1982, Leonard pregou para 600 estudantes em uma conferência da missão em Atlanta. Uma mulher que também estava falando na conferência se irritou com Ravenhill porque ele insistiu que os candidatos a missionários que não tivessem uma vida de oração não deveriam ir ao campo missionário. A declaração ofendeu a mulher, então ela rejeitou a mensagem dele dizendo que Ravenhill era o pregador mais arrogante, sarcástico e desanimado que ela já ouvira. Mas os estudantes que participaram da conferência tiveram uma perspectiva diferente, pois o grupo de jovens disse que o Senhor os havia condenado sobre suas vidas de oração e que eles começariam uma reunião de oração na sexta à noite. Um grupo de moças disse que todos precisavam de ajuda real para ter uma vida de oração. Os frutos do ministério de Leonard naquele fim de semana eram evidentes. Parece que ele não era culpado do que for acusado. Em 1983, Leonard pregou no Brooklyn Tabernacle, em Nova York, na última semana de abril. Havia 1.000 pessoas para o culto da manhã e ainda mais à noite. Terça-feira à noite, havia 1.000 pessoas na reunião de oração e houve oração real por mais de 3 horas. O comentário de Leonard mais tarde foi breve e suficiente. Simplesmente fantástico. De Nova York, Leonard viajou para Moody Bible Institute, em Chicago, e depois para Wheaton College. Suas palavras para um amigo foram breves. Eu tive que pregar em Moody uma noite e muitos foram quebrantados diante do Senhor. Ele retornou a Moody novamente no final dos anos 1980 e viu uma obra real de Deus entre os estudantes teológicos durante uma noite de culto. Encontros de oração. Em 1981, Leland Paris iniciou uma reunião semanal de oração em Lyndale para os líderes cristãos locais e perguntou a Joy Fawkes se o seu ministério iria sediar a reunião de oração. O objetivo era que os homens tivessem um tempo mais íntimo com Leonard individualmente e orassem com eles. Todas as manhãs de segunda-feira, eles se reuniam na capela de oração da Comissão do Calvário. A primeira reunião contou com a participação de Leonard, Leland Paris, Joy Fawkes, Keith Green e vários outros. A reunião de oração de segunda-feira cresceu até que normalmente 20 homens vinham a cada semana. Leonard também organizou uma reunião de oração mensal para pastores em sua casa. Esta reunião de oração era realizada na segunda quinta-feira de cada mês. Foi finalmente transferida para a Comissão do Calvário até setembro de 1994. Era frequentada por homens de Houston, Dallas, Oklahoma City e outros lugares mais distantes. Alguns homens levavam horas para comparecer, às vezes saindo no meio da noite para estar lá para a reunião de oração às 10 da manhã, uma vez por mês. Frequentemente, pastores de grandes e conhecidas igrejas viriam e até no final estariam orando em lágrimas. Eles sentiam que precisavam estar lá, mas muitas vezes lamentavam o fato de que não seriam capazes de aplicar em suas igrejas o que ouviram de Leonard. Um dos pastores que vieram para a casa de Leonard durante vários dias nessa época foi Carter Collum, agora pastor sênior da Times Square Church, em Nova York. A visita foi uma mudança de vida para Collum. Eu era pastor de uma igreja rural em uma cidade muito pequena no leste de Ontário, Canadá, no início dos anos 90, quando um dia recebi um telefonema de Leonard Ravenhill. Ele tinha ouvido algumas das minhas mensagens de alguma forma e sentiu que Deus queria que nos encontrássemos. Ele me convidou para ir à sua casa por 3 dias, em 1991. Eu conhecia sua reputação e seus livros e senti que Deus queria que eu fosse e ficasse com ele. Eu estava lá com ele a cada hora daqueles 3 dias. Nós conversamos, oramos e compartilhamos comunhão real. Ele passou aqueles dias realmente derramando em mim alguns valores fundamentais sobre a verdadeira oração, integridade no ministério, sobre a necessidade de pregadores de justiça e sobre o seu encargo pessoal de orar por mim.
Ele também era muito engraçado, o que eu não esperava. No segundo dia, enquanto almoçávamos, perguntei-lhe: Irmão Ravenhill, por que você está tão interessado em mim? Eu não sou ninguém, apenas um pequeno pregador de uma cidade do Canadá, no meio do nada. Você está gastando tempo comigo o dia inteiro e derramando seu coração em mim. Eu sou muito grato por você passar todos esses tempos comigo, mas por que você está tão interessado? Eu estava esperando que ele dissesse algo lisonjeiro ou edificante, mas ele olhou para mim com um belo sorriso e disse: Bem, a Bíblia diz que o Senhor é o ajudante dos indefesos e você parece ser um sujeito indefeso. Ele então colocou a cabeça para trás e riu. Marta então disse: Oh, Leonard. Então, voltando-se para mim, ela disse: Não lhe dê nenhuma atenção. Ele está sempre dizendo coisas assim. Isso me mostrou um homem que era muito apaixonado pelas coisas de Deus e, mesmo assim, não tinha perdido sua capacidade de rir e aproveitar as pessoas. Na manhã do terceiro dia, antes de ir para o aeroporto, eu estava de pé na sala de Leonard e Leonard se sentou em uma cadeira. Ele disse: Irmão Carter, tenho uma palavra do Senhor para você. Eu não faço isso com muita frequência, mas sei que isso é de Deus. Eu tenho levantado cedo em oração e sei que Deus me deu algo para você. A partir deste dia, vou te chamar de companheiro. Isso não é algo que eu fiz com muitos outros na minha vida. Eu me comprometo a orar por você todos os dias pelo resto da minha vida. Deus terá algo novo para você em breve. Deus vai usar sua vida para falar a palavra de Deus. Ele permaneceu fiel a esse convênio e permaneceu em contato comigo de forma consistente, escrevendo-me a cada 2 semanas. Nas cartas, ele me encorajava e me dizia que ele estava ouvindo minhas mensagens. Sem que eu soubesse, Leonard enviou gravações de 2 dos meus sermões para David Wilkerson, em Nova York. Wilkerson colocou-os no porta-luvas do carro e esqueceu-se deles. 2 anos depois, ele estava limpando seu carro e os encontrou. Ele estivera orando e pedindo ao Senhor que lhe enviasse ajuda com a Times Square Church, pois a carga estava se tornando maior do que ele poderia suportar. Quando ele viu as fitas no carro, ambas do mesmo pregador, Wilkerson sentiu que não era coincidência. Enquanto Wilkerson dirigia para a Pensilvânia, naquela semana, ele ouviu meus sermões. Deus falou com ele sobre mim e ele parou para me ligar. Uma semana depois, eu estava em Nova York falando na Times Square Church em uma noite de terça-feira. Este foi o começo da jornada que me levou a Nova York. Leonard foi um elo indispensável nessa jornada e na conexão entre David Wilkerson e eu. Leonard realmente tinha ouvido a Deus e eu sou grato de todo o coração que ele escolheu me telefonar. Deixei a casa de Leonard um pouco perplexo sobre a orientação de Deus, mas eu dei ouvidos a seu conselho enquanto lia suas cartas. Ele me encorajou e compartilhou comigo as coisas que Deus estava falando para ele. Ele me instigou a continuar orando, a ser sincero com a verdade e a não me afastar de falar a verdade. Uma das coisas que ele disse para mim foi muito importante. Não deixe ninguém ou nada roubar você da palavra de Deus que está em sua boca. Você receberá ofertas de algumas pessoas. Você deve evitar todas elas. Ele começou a chorar e continuou dizendo: afaste tudo. Não deixe nada entrar em sua vida para tirar a palavra de Deus de sua boca. Afaste tudo. Eu disse essa frase tantas vezes que ela marcou algo em meu. Ele disse essa frase tantas vezes que ela marcou algo em meu coração. Então chegou o dia em que um homem rico veio até mim e ofereceu algo muito atraente para mim no ministério. Assim que as palavras saíram de sua boca, as palavras de Leonard vieram correndo em minha mente. Afaste tudo. Então sou profundamente grato pela pequena janela de 3 dias que tive com o irmão Ravenhill e pelas muitas cartas que se seguiram. Eu estou agora na Times Square Church como resultado de Deus falando através de Leonard Ravenhill. Eu me tornei pastor aqui em agosto de 1994, então foi muito comovente para mim poder estar mais tarde em seu funeral para representar nossa igreja. Eu me lembro de estar ao lado do seu caixão no túmulo. Havia alguns punhados de terra no topo e uma única flor nele. Então eu estava lá, refletindo sobre como Deus usou Len para me levar até onde estou agora. As palavras dele vieram para mim novamente. Afaste tudo. Leonard Ravenhill foi verdadeiramente um homem que viveu o que ele pregou. Agradeço muito a Deus por ele.
Um homem piedoso pode fazer mais pela sua vida em 3 dias do que alguém com uma mensagem mista pode fazer em 30 anos. Ele realmente teve um impacto na minha vida e eu devo a ele. Quando eu chegar ao céu, vou dar-lhe um enorme abraço por causa do que ele fez por mim. O cristianismo professante da América o incomodava muito. O evangelismo de TV falso, autopromovedor e lucrativo era algo a que ele era fortemente contra. A sua foi uma mensagem de santidade, oração e verdadeira pregação de Cristo. O que Ravenhill exemplifica para nós é resumido em uma palavra: prioridades. Ele se concentrou espiritualmente nas prioridades corretas. Ele dizia aos rapazes: você não precisa necessariamente ir ao seminário para ser usado por Deus se você se dedicar à oração e à palavra de Deus profundamente e pegar 6 livros e ficar sozinho com Deus. Isso te fará mais bem do que qualquer outra coisa. Sonny James. Sonny James era um dos homens favoritos de Leonard no leste do Texas. Sonny trabalhou com ministérios locais em torno da área e tornou-se um irmão próximo de Ravenhill. James, na época, estava envolvido na escola do discipulado da Força Ágape, muito perto da casa de Leonard, e tinha um ministério para jovens que tinham vidas problemáticas, levando-os para sua casa para ajudá-los a encontrar a liberdade em Cristo. Sonny queria absorver tudo o que pudesse da vida de Leonard. Como Sonny viu, Leonard foi o último de uma raça rara. Quando Sonny conheceu Ravenhill, ele estava lendo os livros de Tozer e ficou intrigado quando descobriu que Leonard conhecera Tozer de perto. A amizade com Len cresceu mais e Sonny apreciou todas as oportunidades de estar com os Ravenhills. No final da década de 80, Leonard mudou sua reunião de oração da casa de Dale e Beth Brown para o Last Days Ministry. A essa altura, James e Ravenhill haviam se tornado amigos mais próximos. Muitas vezes foi Sonny quem levou Leonard para pregar em diferentes igrejas. Len ligava regularmente para Sonny só para ver se ele estava bem. Leonard, brincando, pedia para falar com o bispo, provocando James, que considerava Leonard seu pai espiritual. Sonny tem muitas lembranças do tempo com Ravenhill. A pregação de Leonard era muito poderosa. Às vezes a unção do Espírito Santo era tão forte e convincente que a congregação ficava silenciada. Ele sempre falou a verdade sem qualquer restrição. Eu o ouvi falar em Kansas City para 2.000 homens em uma reunião de ministros de todos os tipos de origens. A autoridade de sua pregação ali era muito poderosa. Havia centenas que choravam e buscavam a Deus em oração. A reunião de oração foi posteriormente transferida para a casa de Len para a Comissão do Calvário. Em uma das reuniões, um estudante universitário perguntou a Leonard se ele tinha alguma palavra de sabedoria para ele no futuro. Leonard respondeu: obedeça, obedeça, obedeça. Essa era a sua resposta simples e direta a essas perguntas. Quanto ao seu impacto nos ministérios da área, apenas aqueles que queriam ser afetados foram afetados. Alguns deles ficaram longe dele porque ele era muito sincero e os deixavam desconfortáveis. Certo domingo, Leonard estava pregando na igreja Agape Fourth em Garden Valley. Quando ele concluiu, havia um murmúrio santo sobre a congregação e um pesado silêncio. A maioria da congregação estava sob forte convicção e ninguém se movia. Leonard não fazia chamadas ao altar após seus sermões, mas às vezes Deus as fazia por ele, pois as pessoas começaram a orar e buscar a Deus. Um dos pontos fortes de Len era seu senso de humor e inteligência. Se ele tinha uma fraqueza, era que ele era totalmente contundente e afiado com suas palavras. Ele não era uma pessoa diplomática. Ao contrário dos profetas modernos, Leonard não deixou de dar todo o conselho de Deus. Suas palavras consistiam em arrancar, remover e destruir, assim como construir e plantar. Suas palavras, pelo avivamento real, por serem cortantes e afiadas, estavam cheias de quebrantamento e lágrimas. Ele tinha uma paixão pelo genuíno avivamento, que era contagiosa. O melhor legado que Leonard deixou para trás foi que ele viveu o que ele pregou. Sua vida era uma epístola viva. Eu acredito que é por isso que muitos pregadores tinham medo dele. Tanto ele como Marta viveram uma vida simples e santa.
Eu estava sentado ao lado de Martin Ravenhill na igreja um dia depois da morte de Leonard. Um homem estava comentando no púlpito sobre Leonard passar várias horas diariamente em oração. Martin inclinou-se para mim e disse: muitas vezes eram como 15 horas por dia. Seus 2 livros que mais me influenciaram foi Why Revival Tarries e America is Too Young to Die. Keith Green e o Ministério dos Últimos Dias. Havia alguns homens de quem Leonard era especialmente próximo em Lindale. Dale Brown, um fazendeiro de Lindale, e Bob Elliott, um farmacêutico local, eram homens mais próximos da idade de Leonard, com quem ele passava um tempo em comunhão e oração toda semana. Dale e Bob eram os amigos mais próximos de Leonard em Lindale. Outro amigo foi Keith Green, o jovem cantor e pregador cristão contemporâneo. Keith era filho de um cantor e professor de matemática de Nova York. Nascido em 1953 em Sheepshead Bay, Nova York, a família se mudou para a Califórnia em 1957. Seu avô o ensinou a tocar piano e ele começou a escrever músicas aos 6 anos e gravou seu primeiro álbum aos 11 anos de idade. Na adolescência, Keith procurava a realidade e respostas na vida. Sua jornada o levou através do misticismo oriental, da projeção astral e do budismo, e de muitas outras formas filosóficas de pensamento, nas quais ele não encontrou respostas que satisfizessem seu coração e mente. Em 1973, Keith conheceu Melody Steiner e eles se casaram em 1 ano. Ambos foram contratados como compositores para a rede de mídia CBS, todo o tempo procurando juntos por satisfação e paz interior. Melody e Keith eram judeus, mas começaram a frequentar um estudo bíblico domiciliar em Coldwater Canyon, no Vale de San Fernando, perto de Hollywood. Não demorou muito para que a realidade de Jesus Cristo fosse esclarecida para eles de uma forma poderosa e salvadora. Keith e Melody começaram a frequentar regularmente estudos bíblicos, serviços religiosos e procuravam ministrar aos outros. Eles abriram sua casa em Dolorosa Street, em Woodland Hills, para pessoas necessitadas de rua. Os corações abertos de Keith e Melody Green subitamente tiveram um ministério em tempo integral, levando pessoas a Cristo e cuidando de viciados em drogas e pessoas sem teto. Keith estava cantando agora como cristão e tinha apenas uma mensagem: Jesus é o verdadeiro Messias, o autor da vida. Ele perdoa o pecado e dá vida eterna. A paixão e poder de Keith no canto era contagiante, fazendo com que ele explodisse na cena musical cristã contemporânea com a força espiritual de um tornado. Keith conhecia muitos dos primeiros músicos cristãos contemporâneos: Barry McGuire, Randy Stonehill, Larry Norman e um grupo chamado Second Chapter of Acts. Stonehill, comentando sobre o poder da música de Green, disse: "Eu nunca tinha ouvido nada parecido." A Sparrow Records assinou com Keith um contrato de gravação em 77. Seu primeiro álbum, For Him Who Has Ears to Hear, foi um best-seller instantâneo, superando qualquer primeiro álbum da história da música cristã. Vários outros álbuns foram muito populares também. Keith se tornou o artista cristão mais impactante dos Estados Unidos. Durante esse tempo, Keith estava lendo livros sobre o verdadeiro arrependimento e a necessidade de quebrar a base da alma. Ele foi profundamente afetado por isso e começou a orar algumas vezes durante a noite. Quando ele começou a compartilhar as verdades do genuíno arrependimento com o grupo dos últimos dias, logo houve um genuíno movimento do Espírito Santo em ação entre eles. Isso começou a chegar à vizinhança e as pessoas começaram a se aproximar, perguntando como se salvar. Keith percebeu que Deus estava no poder, mas não tinha base teológica suficiente para saber o que era ou o que fazer a seguir. Durante uma turnê, Keith recebeu o livro Why Revival Tarries. Ele não conseguiu parar de ler e leu até as primeiras horas da manhã. Como Deus estava se movendo de uma forma que refletia a realidade do livro de Leonard, Keith sabia que tinha que conhecer esse tal de Ravenhill. Essa reunião aconteceria mais cedo do que Keith imaginava.
Logo Keith e Melody souberam que Leonard estava pregando na área de Los Angeles e foram ouvi-lo lá. A reunião foi limitada a uma breve introdução e então surgiu a oportunidade de contar a Heaven Hill o que Deus estivera fazendo entre eles. Eles procuraram seu conselho e conforme Leonard compartilhou e fez perguntas, eles sabiam que havia um toque de reavivamento. Um relacionamento real e duradouro nasceu naquele dia em Los Angeles. No final de março de 79, Keith viajou para Tulsa, Oklahoma, para fazer alguns shows locais e, enquanto estava lá, foi inesperadamente convidado para fazer um show na Oral Roberts University. Vários milhares de jovens se reuniram no grande estádio para ouvir Keith. Ao compartilhar seu testemunho, o Espírito Santo começou a se mover de maneira incomum quando muitos estudantes começaram a confessar publicamente seus pecados, chorar e buscar a Deus. Um funcionário da escola então correu para a plataforma, pegou o microfone e disse à multidão que o que estava acontecendo estava errado e não podia continuar. De repente, a obra de Deus acabou tão rapidamente quanto havia começado. Keith sabia que o Espírito Santo havia sido removido. Ele estava muito chateado e queria falar com Leonard sobre isso. Leonard já havia ouvido o relatório no dia seguinte, já que várias pessoas de Lindale haviam ido à ORU à noite e haviam ligado para ele. Leonard ligou para Keith e Melody na manhã seguinte e eles foram de carro de Tulsa para Lindale para ficar com os Raven Hills. Leonard escreveu a um amigo sobre a experiência. Eu tive uma longa conversa com o Keith Green, que estava na ORU. Cerca de 6.000 jovens compareceram ao encontro da noite de sábado. 1.000 jovens começaram a responder, muitos até choraram. Um homem sob a convicção gritou publicamente que ele era homossexual. Imediatamente, um capelão da escola deu um passo à frente e disse que havia alguns pecados que não deveriam ser confessados publicamente. Isso matou a coisa toda. O jornal no dia seguinte trazia a manchete: Capelão põe fim ao reavivamento. Melody Green lembra-se vividamente da experiência. Deus estava se movimentando lá na ORU e então a liderança da escola calou o movimento de Deus e o interrompeu. Ainda morávamos na Califórnia e dirigimos para a ORU. Foi durante o tempo em Tulsa que recebemos uma ligação de Leonard. Nós quase caímos. Ele tinha ouvido falar de Deus trabalhando lá e ele ligou para nos encorajar. Então fomos para Lindale para ver Len e Martha. Nós estávamos com Winky Pratney. Que nos levou para conhecê-los. Lembro-me de ter muito medo porque senti, ele vai olhar para mim e conhecer todos os pensamentos ruins que eu já tive ou todas as coisas ruins que já fiz. Ele vai ver através de mim. Claro, não foi assim. Esta foi a minha perspectiva, simplesmente porque ele pregava tão arduamente. Mas quando chegamos à casa deles, ele e Martha saíram e nos cumprimentaram e nos convidaram para entrar, e Martha trouxe biscoitos frescos e chá. Naquele momento, Keith estava muito chateado com a experiência da ORU e estava falando com Leonard sobre Deus trazer o julgamento sobre o lugar por causa disso. Leonard teve de aconselhar-o que isso não seria a coisa certa a fazer. Então, nos tornamos verdadeiros amigos a partir daquele ponto. E quando nos mudamos para lá, não muito tempo depois, éramos vizinhos. Quão gentis e hospitaleiros eles eram. Eles eram realmente incríveis. Kathleen Dillard, esposa do líder Ministério dos Últimos Dias, Wayne Dillard, relembra o relacionamento dos Raven Hills com o ministério desde o início. Leonard entrou em cena com o Mood quando ainda estávamos em Los Angeles, em 78. Naquela época, o Senhor veio e nos visitou com o verdadeiro derramamento de seu Espírito. Foi uma nuvem profunda de sua presença. Enquanto seu Espírito estava sendo derramado sobre a Mui, as pessoas em nosso bairro estavam apenas aparecendo e dizendo: "O que eu tenho que fazer para ser salvo?" Então ficamos sabendo sobre o Leonard e seu livro, Why Revival Tarries, e que ele era um especialista sobre o tema do reavivamento. Ele estava vindo para falar em Los Angeles, então Keith rastreou Len, compartilhou sobre tudo o que estava acontecendo conosco, conseguiu suas contribuições e esse foi o ponto de partida. Em 79, os últimos dias sabiam que precisavam de um local adequado para seus funcionários e ministério cada vez maior. Mas como LA era muito cara, eles começaram a considerar outros locais.
Logo, Keith descobriu, por meio do seu amigo Red Shepherd, que sua pequena fazenda no leste do Texas estava à venda. Seria um local perfeito para o ministério. Era exatamente o que os últimos dias precisavam, e também calhou de estar a 2 milhas dos Raven Hills. Era um grande passo mover um ministério inteiro da Califórnia para o Texas. A mudança foi feita no início de outono daquele ano. Em agosto, Keith escreveu em seu diário: 3 de agosto de 79. Estamos nos mudando em cerca de 1 mês para o Texas. Minha caminhada é quase a mesma. Eu ainda sou preguiçoso, fora do cronograma e desobediente. Por favor, me ajude, Jesus. Estou pronto, me ajude. A propriedade logo foi transformada em uma base adequada para o ministério de todos os tipos: adoração, oração, ensino, alojamento para todos os funcionários, um refeitório, uma gráfica e várias atividades agrícolas. Uma pista de pouso foi adicionada para acomodar o pequeno avião do ministério para que Keith pudesse viajar mais facilmente. Desde o início da mudança, a equipe dos últimos dias se encaixou na cultura do leste, do Texas, com alguns ajustes. O ministério de Leonard começou entre eles imediatamente, já que ele foi convidado para falar na primeira semana em que estavam lá. Keith sempre foi um espírito livre, não daqueles dados à aprovação dos homens, mas ele também estava consciente de seu exemplo para os outros. Quando o ministério se mudou para o Texas, ele sentiu que deveria raspar a barba para não alienar o povo rural do leste do Texas. Ele usava chinelos em todos os lugares a que ele ia, provavelmente até em seus shows e quando ele pregava. De certa forma, Keith era um pouco retraído, quase tímido, mas entre aqueles que ele conhecia e confiava, ele se sentia livre para compartilhar, rir e se engajar em relacionamentos. Ele cortava seu próprio cabelo e brincava de barbearia com alguns dos homens mais jovens do ministério, dando cortes de cabelo uns aos outros. Keith era mais duro consigo mesmo do que com os outros. Muitas vezes trabalhava até tarde e telefonava para os amigos tarde da noite para compartilhar algo com eles, esquecendo que horas eram. Ele era a mesma pessoa dentro e fora do palco. Com Keith, as pessoas poderiam dizer: o que você vê é o que você recebe. Em público ou em particular, ele era genuíno, sincero, apaixonado e zeloso em tudo o que ele fazia. Para relaxar, Keith caminhava pela orla da propriedade para orar, pulava no trator para cortar a grama, jogava racquetball e tênis e até mesmo ordenhava as vacas no rancho. Ele foi a leilões no leste do Texas para comprar itens para o ministério, economizando milhares de dólares comprando de segunda mão ao invés de produtos novos. Keith tinha um coração terno, um verdadeiro amor pelas pessoas e se envolveu na vida daqueles a quem ele ministrava. Apesar de seu sucesso e popularidade, Keith nunca teve um salário e sempre viveu uma vida simples. Perto do fim de sua vida, ele disse: eu me arrependo de ter gravado uma música e de ter realizado um único concerto. Se a minha música e, mais importante, se a minha vida não lhe tenha provocado devoção ciumenta e o desejo de se extinguir mais completamente em Jesus. Keith estava no auge de sua popularidade no mundo da música cristã contemporânea e poderia ter tomado um caminho muito diferente que lhe daria muito mais popularidade e mais dinheiro. Mas depois de alguns anos gravando música cristã, ele estava desconfortável com o comercialismo na indústria e sentiu que a venda de sua música restringia algumas pessoas de poderem pagar por isso. Os ministérios dos últimos dias finalmente chegaram à decisão radical, inédita, de entregar seus álbuns por qualquer coisa que as pessoas pudessem pagar. A falta de dinheiro não iria impedir as pessoas de conseguirem a música. Essa era uma posição extrema considerando a natureza competitiva da indústria fonográfica. Depois que Keith foi dispensado de seu contrato com a Sparrow, ele foi capaz de oferecer sua música de graça. As pessoas podiam encomendar a música dos últimos dias por qualquer valor de oferta ou, se não conseguissem pagar nada, poderiam receber um álbum gratuitamente. Leonard e Martha moravam na Rua dos Últimos Dias e eram considerados os avós espirituais dos líderes dos últimos dias. A porta de Len era aquela em que eles batiam quando havia um problema grande demais para ser resolvido. Ele os acolhia toda vez que eles vinham. Foi um laço que os sustentou e ajudou-os a perdoar muitas transgressões e curar relacionamentos. Keith sempre foi motivado pela paixão de crescer na vida bíblica, ser genuíno e rejeitar o que era superficial ou falso. Como Keith liderou o ministério, seu foco principal era a busca de Deus e a oração.
O estudo da Bíblia, o discipulado, o evangelismo, a publicação de recursos, missões e a abordagem dos erros contemporâneos que ele viu no radicalismo americano moderno que havia desonrado o Senhor. Como os Greens, Wayne e Kathleen Diller, do Ministério dos Últimos Dias, foram afetados de maneira importante pela vida do Ministério de Raven Hills. Kathleen sente sua influência até hoje. O Tribunal de Cristo é a mensagem que eu descreveria como a marca do ministério de Leonard. Houve várias vezes em que eu ouvi Len dar esta mensagem e várias vezes em que corri para a floresta para clamar a Deus e arrepender-me. Eu queria ter mais tempo com Len e Martha, então quando eles precisavam de alguém para ajudar a limpar a casa deles, eu era a primeira a ser voluntária. Eu sabia que depois que o trabalho estivesse terminado, eu teria tempo pessoal com eles. Martha traria chá e sanduíches e eu teria o privilégio de passar o tempo conversando com eles em um ambiente pessoal. Nós nos sentaríamos e Leonard contaria as histórias do passado. Um dia, quando eu estava na limpeza da casa deles, perguntei a Martha, quando Leonard ora? Ela apontou para o chão do quarto e disse, ele ora cerca de 8 horas todos os dias. Então eu disse, você ora 8 horas todos os dias também? Martha riu. Oh, não, querida, há muito a fazer com a casa. Não haveria ninguém para fazer todo o trabalho necessário por aqui se eu orasse tanto. Qualquer um que reconhecesse Martha sabia que ela era uma bola de fogo espiritual, mas ela abraçou alegremente o papel de ajudante e apoio de Len. Quando Wayne e eu estávamos nos preparando para o casamento em 1980, decidimos procurá-los como conselheiros matrimoniais. Nós éramos bastante ousados em nossas perguntas. Nós tínhamos ouvido Len dizer que em toda a sua vida de casados, eles nunca tiveram uma briga. Então, nós realmente os imploramos por detalhes. Então, o irmão Leonard, o que exatamente você quer dizer com brigas? Isso é realmente possível? Len disse, tivemos uma briga e foi culpa minha. Quando seguimos o conselho deles e ficamos sabendo que o casamento deles não tinha sido uma zona de batalha e que ambos acreditavam que o casamento não precisava ser assim, inclinamos nossas cabeças para a oração de bênção e dissemos a eles que gostaríamos de abraçar o mesmo caminho. Após 30 anos de casamento, sobre muitas circunstâncias intensas, provavelmente não tivemos mais do que 2 brigas reais e aproveitamos o casamento mais feliz do que qualquer um que eu tenha já conhecido. Muitos outros teriam o mesmo testemunho hoje de que Leonard e Martha foram o maior catalisador espiritual em suas vidas e, no entanto, Ravenhill nunca soube o que seu ministério significava para eles. Ele era um pai espiritual para muitos que ele nunca conheceu pessoalmente. Keith Green e Ravenhill, uma amizade profunda. Quando os ministérios dos últimos dias se mudaram para o Texas em 1979, Keith tinha 26 anos e Leonard 73. Keith amava Leonard e o via como um pai espiritual, e Leonard amava Keith como um filho. Ambos tinham um espírito profético sobre eles. Ambos não toleravam negociar a espiritualidade e ambos foram marcados distintivamente pelo zelo e paixão por Cristo. Quando Keith estava considerando algo que Leonard sabia que não estava certo, ele dizia, não, Keith, você não quer fazer isso. Não seria a melhor escolha. Keith sempre ouvia e seguia o conselho de Len à risca. Os 2 homens impactaram milhares de vidas para Cristo, embora Leonard tivesse 72 anos como cristão e Keith apenas 7 anos antes de sua morte. Apesar da diferença de idade, havia uma profunda intimidade e estreita comunhão entre eles. Keith tinha 2 amigos mais próximos, Leonard e Wink Pratney. Eles foram as 2 principais influências espirituais na vida de Keith. Em 29 de novembro, Keith escreveu em seu diário, o ministério está em equilíbrio, Deus está cuidando de nós e estou me aproximando de Len Ravenhill. Leonard deu livros para Melody e Keith que ele queria que eles lessem e sempre os assinava. Keith adorou a cópia de Hiding Life of Prayer, do Dr. Mike M. McIntyre, que Ravenhill lhes deu. Leonard deu a Melody um de Inário Batista porque ele queria que ela conhecesse os grandes hinos da fé. Havia muitos outros livros que passaram de suas mãos para as delas. Keith e Melody passavam regularmente na casa dos Ravenhill sem ligar para avisar. Keith sentia-se livre para aparecer, sem ser convidado, como faria um filho.
Len disse: lembro-me de um dia em que eu estava sentado no meu escritório quando a porta se abriu. Eu imediatamente pensei, bem, é um ladrão ou Keith. Ele veio pulando para dentro, falando ao entrar: ei, papai, fale comigo por um minuto. Acabei de descobrir que todas as estradas não levam a Roma, todas elas levam ao tribunal de Cristo. Sempre que esses vizinhos espontâneos chegavam, Marta desaparecia na cozinha, apenas para aparecer de novo com chá, cubos de frutas, de chá e biscoitos caseiros. Melody lembra que tanto Leonard quanto Marta estavam sempre bem vestidos para o dia, com Len em uma camisa bem passada, suéter e calça comprida, e Marta sempre em um belo vestido com o cabelo bem arrumado em um coque. Keith e Melody levaram Leonard e Marta para o primeiro filme a que assistiram. Melody disse mais tarde, provavelmente foi o primeiro e último filme. Os Ravenhills nunca tinham estado em um cinema. Keith e Melody convenceram Leonard e Marta de acompanhá-los para ver Chariots of Fire, a verdadeira história de Eric Liddell, um cristão escocês que correu pela glória de Deus nas Olimpíadas de 1924. O filme ganhou 4 Oscars e agora ocupa o 19º lugar na lista de 100 melhores filmes britânicos de todos os tempos do British Film Institute. É uma grande visão imaginar Keith e Leonard sentados juntos, compartilhando pipoca em um filme. Talvez apenas Keith e Melody tivessem conseguido levar os Ravenhills para dentro de um cinema. Mas aconteceu pelo menos uma vez e a noite foi aproveitada por ambos os casais. A pregação de Leonard agitou toda a equipe dos últimos dias. Como todos eram jovens, seu ministério às vezes tinha um efeito condenatório em alguns deles que Leonard não queria. O texto de Keith em seu diário em 21 de setembro de 80 dizia: hoje Leonard pregou na igreja. Ele ferveu meu sangue e disparou minha alma, de modo que meus pecados vieram antes de mim. Leonard sofreu um pequeno derrame em 27 de janeiro de 82. Keith e Melody o visitaram no hospital no dia seguinte. Keith viu que a incapacidade de Len de falar era uma dificuldade para ele naquela manhã e se perguntou se Deus tinha novos planos para o futuro de Leonard. Se ele não recuperar seu discurso, vejo a mão de Deus o desacelerando para orar, escrever e refletir. Mas isso são os problemas de Deus, não meus. A chamada repentina de Keith Green para casa. Era uma tarde pequena de quarta-feira, em 28 de julho de 1982, quando Keith e 2 de seus filhos, Josias e de 3 anos, Bethany, de 2 anos, juntamente com o piloto e 8 outros, embarcaram em uma Cessna bimotor para uma rápida visão aérea da propriedade do Ministério dos Últimos Dias. O avião colidiu com as árvores 30 segundos depois, a menos de 1 quilômetro da pista de pouso na propriedade dos Últimos Dias, matando todos a bordo. Depois de ir até o local do acidente, Melody foi para casa. A primeira pessoa para quem ela ligou foi Leonard. Suas palavras quando ele atendeu foram simplesmente: irmão Leonard. Elas se foram. E Leonard disse: o que você quer dizer? Keith se foi, o avião caiu, ele se foi. Leonard imediatamente disse: nós estaremos aí em instantes. Melody lembrou-se mais tarde do que a presença dos Ravenhills significava para ela naquela noite. Leonard e Marta vieram imediatamente e foram um grande conforto para mim. Eles tinham corações incríveis de compaixão. Deus nos deu imediatamente, em João 12:24, sua palavra sobre a morte de Keith. Em verdade vos digo, a menos que um grão de trigo caia na terra e morra, fica só. Mas se morrer, dará muito fruto. Eu sabia e tinha de acreditar que Deus traria muitos frutos através da morte de Keith, da mesma forma que ele fez através de sua vida. A causa humana do acidente de avião foi o erro do piloto em permitir que a aeronave fosse carregada além de suas limitações operacionais. Mas a causa divina era a maior realidade de que era o tempo de Deus para Keith ir para o céu. Seu trabalho na terra estava terminado. Foi difícil para muitos acreditar que essa poderia ser a vontade perfeita de Deus. O sentimento entre muitos era: certamente sua morte tão cedo não poderia estar certa. Mas os caminhos de Deus são perfeitos e frequentemente, além da compreensão humana, vários servos escolhidos por Cristo na história foram chamados para casa em tenra idade, como o missionário Henry Martin aos 31 anos,
e o santo jovem escocês Robert Murray McShane. Aos 29, Keith Green juntou suas fileiras como um cristão que foi estar com Cristo em uma idade jovem. Centenas de pessoas se reuniram em uma manhã quente de sábado, no início de agosto, na sede do Ministério da Força Agape, em Garden Valley, para o serviço memorial. A música de Keith foi transmitida no sistema de som por 30 minutos antes da cerimônia. E Leonard conduziu o serviço com hinos, testemunhos e um sermão emocionante. O memorial foi uma celebração da glória de Deus na vida de Green, com 28 anos. Tanto John Dawson, da Youth with a Mission, quanto Melody Green falaram, e então Leonard pregou com alegria, segurança e poder. Embora houvesse muitas lágrimas, não havia espírito de derrota, desânimo ou melancolia. Grande graça e um espírito de alegria preencheram o serviço, pois todos se regozijaram na soberania e vontade de Deus na jornada cristã bem vivida de Keith. Leonard escreveu para seus grandes amigos, os Moores, uma semana depois do serviço memorial de Keith. Queridos Billy e Bob, vocês devem ter ouvido falar sobre o trágico acidente de avião aqui, tirando a vida de 12 pessoas. É difícil acreditar que Keith não venha mais ao meu escritório dizendo: "Olá, Pops, como vão as coisas?" Ele era quase sempre brilhante, mas também tinha dias de folga. Desde o momento da decolagem até o acidente houve menos de 30 segundos. No memorial, eu perguntei às 1.200 pessoas se elas ficariam felizes em ir para a eternidade com apenas 30 segundos de aviso. Agora Keith se foi e, no entanto, como o livro diz, ele está morto, mas ainda fala. Sua música e sua produção espalharão a verdade em que ele acreditava. Mais tarde, Andrew Crouch, o proeminente cantor gospel e pastor da New Christ Memorial Church em São Fernando, Califórnia, descreveu Green como um músico brilhante e um homem de caráter que deixou um legado de música que ainda toca os corações das pessoas de hoje. A verdade é que Keith Green deixou muito mais que um legado de música, foi um legado mais duradouro do amor apaixonado e radical por Jesus Cristo, que afetou todos que conheciam. O relacionamento de Leonard com os últimos dias não mudou em nada após a morte de Keith. Em função de sua influência e amor pela equipe e alunos e de seu apreço por ele, Leonard e Martha nunca quebraram o ritmo fiel para sua busca e encorajamento. Kathleen Diller colocou desta mesma forma: Leonard nos vigiava como se fôssemos seu próprio jardim. Ele cuidava de nós e tirava as ervas daninhas quando necessário, com um cuidado incrível de seu coração. Nós éramos como filhotes de passarinhos com a boca aberta e Leonard estava nos alimentando com a verdade. Eles nos levaram como um ministério e ficaram conosco o caminho todo. Os Ravenhills impactaram todas as nossas vidas muito profundamente. Várias semanas depois da morte de Keith, Melody saiu de casa um dia e inesperadamente viu Leonard e Martha ajoelhados no canteiro de flores, plantando narcisos. Melody disse: "O que vocês estão fazendo? Levantem-se, por favor." Ao que Leonard disse: "Estamos plantando isso porque eles vão florescer todos os anos." Agora, 28 anos depois, os narcisos ainda estão florescendo a cada ano na propriedade Garden Valley. Leonard dedicou as filhas remanescentes de Keith e Melody, Rachel e Becca Green, ao Senhor algum tempo depois da morte de Keith. Leonard fazia parte da equipe de liderança que orou por Melody para convencê-la a liderar os últimos dias depois que Keith morreu. Um resultado do relacionamento de Ravenhill com os últimos dias foi a influência dos folhetos e boletins informativos que os últimos dias enviaram ao redor do mundo. Conforme os últimos dias publicaram cada vez mais os textos de Leonard, a mensagem de Leonard ganhou uma nova influência sobre uma nova geração de cristãos e líderes por causa da extensa plataforma pública de Keith Green em todo o mundo. Dale e Betty Brown. Dale e Betty Brown eram amigos íntimos dos Ravenhills em Lindale. Dale, um fazendeiro trabalhador e bem-sucedido no leste do Texas, tinha um grande amor por Cristo. Ele foi criado como um Quaker e tinha um tremendo coração para o Senhor e para as pessoas. Seria difícil encontrar um casal mais gracioso e humilde do que os Browns. Eles eram o epítome da graça, piedade e bondade cristã.
Dale e Beth eram, em muitos aspectos, os patriarcas espirituais da área de Garden Valley. As pessoas procuravam sua ajuda de muitas maneiras, pois eles abriam sua casa para hospitalidade e numerosas reuniões de oração regulares. Eles eram provavelmente os amigos mais próximos que Leonard e Martha tiveram em seus últimos anos. Bert Farney foi um empresário de Lindale que conheceu Leonard e Martha primeiro como amigos e depois como vizinhos. Depois da morte de Leonard, os Farneys compraram a casa ao lado de Martha e foram seus vizinhos até Martha se mudar. Bert se lembra da força e graça de Martha. Martha era gentil e graciosa, mas também era dura. Ela estava sempre em segundo plano, guiando e protegendo Leonard. Nós nos mudamos para a casa ao lado de Martha depois que Leonard morreu. Ela era uma vizinha maravilhosa. Naquela época, ela era velha, provavelmente com mais de 80 anos. Houve muitas vezes em que as pessoas subiram pela calçada, pararam e saíram, provavelmente querendo ver onde Leonard morava. Muitas pessoas ainda acham que ele mora lá e apareceria. Martha saía, cumprimentava e lhes dava a oportunidade de expressar o que Lance significava para eles. Até hoje, 17 anos depois, as pessoas ainda aparecem para ver onde ele morava. Às vezes, Leonard via pessoas estranhas surgiam, dizendo que Deus os enviara para estar com ele ou abaixo dele. Às vezes, ele tinha que mandar pessoas para alguns lugares que poderiam ajudá-los. Às vezes, eles foram apenas mal orientados e, em outros momentos, eles provavelmente tiveram problemas reais. Possivelmente, a maior influência que Leonard teve em seus últimos anos foi através da oração. Um dos melhores meios para a influência na vida de muitas pessoas foi uma reunião de oração da noite de sexta-feira. Próximo capítulo: as reuniões de oração de sexta-feira à noite.